vascaínos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. E hoje vamos começar com o nosso giro de notícias, dando parabéns ao nosso vovô garoto, ao grande Nenê, que hoje completa 42 anos. Nenê que deu grandes alegrias ao time do Vasco, a nossa torcida. Aos 42 anos, jogando ainda agora no Juventude, conseguiu 2 títulos com o Vasco da Gama, mais de 200 partidas. Então, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso abraço e um desejo de muita saúde, muita prosperidade e que um dia ele volte ao nosso Vascão, seja como dirigente, seja como treinador, porque realmente ele doou o sangue ali pelo clube. Teve alguns momentos difíceis com alguns treinadores, mas na maioria das vezes ele acabou sendo o único que tinha um lampejo nos últimos times do Vasco, um pouquinho de categoria. Há quem diga que se ele não tivesse saído, ele tinha vaga nesse time, nem que fosse um tempo, 20 minutos, pelo menos para dar um toque de qualidade. Mas não quis o destino, Nenê agora está seguindo a sua carreira, talvez seja o último ano da sua carreira. Então, os nossos parabéns ao grande Anderson, o nosso vovô Nenê, que esteja correndo tudo bem aí no seu dia, meu amigo. Parabéns, tudo de bom para você. Bom, seguindo com nossos giros, vamos falar sobre o lateral esquerdo Jefferson do Atlético Goianiense, que já está fechado com o Vasco. Hoje ele joga contra o Mirassol e se apresenta nessa quinta-feira ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Muita gente criticou, dizendo que é um jogador de Série B, mas o Jefferson, na verdade, está vindo para ser o reserva do Piton. Então não adianta você gastar uma grana pesada para trazer um jogador de uma prateleira alta para ser reserva. Então ele está vindo aí por empréstimo, com passe fixado, parece que é o mesmo valor que foi pago para o Cocão, 300 mil reais. Então está chegando o Jefferson. Ontem ele já deu uma entrevista falando como jogador do Vasco, achei até uma coisa um tanto quanto inusitada, porque ele joga hoje ainda pelo Atlético Goianiense, mas ontem foi feito um contato pelo Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno, ele respondeu e deu uma entrevista para o Flávio Dias, provavelmente pelo WhatsApp, mas falou como jogador do Vasco. Então é uma coisa um tanto quanto inusitada, porque não assinou contrato, não veio para o Rio, não fez exame médico, mas ontem já falava como jogador do Vasco, e a gente viu entusiasmo nas palavras do Jefferson, que ele dê muita sorte. Ele foi aquele cara que fez um golaço contra o Fluminense aqui no Maracanã. Então vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo. Afinal de contas, ele vai ser para compor elenco. Precisamos de um reserva para o Piton e o Jefferson chega aí para ocupar essa vaga. Então vamos com calma com o garoto, deixa ele chegar, deixa ele jogar, para depois a gente fazer as nossas críticas. Outro que deve estar, por um detalhe para fechar, é o meia Praxedes. Praxedes esteve fora dos planos do Vasco durante muito tempo. Ele foi cogitado lá atrás, depois o Vasco começou a mirar alto e voltou à pauta o Praxedes, que hoje é meia do Bragantino. Parece que houve um encontro dele com o Ramon Dias no último final de semana, quando o Bragantino veio jogar aqui no Rio contra o Fluminense, e eles sentaram e trocaram uma ideia. Pode ser que daí saia alguma coisa, vamos ver. Estamos nessa expectativa de a qualquer momento ser anunciado aí o Praxedes como um novo reforço para essa janela. Não é o reforço que a torcida espera, não é aquilo que nós desejamos, mas é um garoto de 21 anos, teve um bom início no Internacional, foi comprado a peso de ouro pelo Bragantino, não rendeu, teve poucas oportunidades lá no Bragantino, e agora, quem sabe, não consiga, com o Ramon Dias, recuperar a sua carreira e realmente ser aí uma surpresa nesse Campeonato Brasileiro. É o que nós todos desejamos. Não é um jogador que venha para resolver o nosso problema ali no meio de campo, com certeza não, até pela pouca experiência, jogador de apenas 21 anos, mas, no momento, qualquer um que venha com um lampejo de qualidade, que ele já demonstrou que tem, porque já foi assim no Inter. Então, se ele chegar aqui e realmente reencontrar o futebol, e o Vasco ele tem essa coisa de repente pegar jogadores que não estão tão bem e fazer com que eles rendam, ainda mais na mão de um treinador tão experiente, a expectativa é de que ele consiga realmente fazer um bom campeonato. Tomara que venha, tomara que se dê bem e que seja muito feliz aqui no Vascão. Outro outro disse-me-disse que ocorreu na tarde de hoje, durante o dia, foi que o Abel Hernandes, do Penharol, havia recebido uma proposta do Vasco para vir jogar, para vir substituir o já se despedindo Pedro Raul. A princípio, houve-se o comunicado de que o Penharol havia negado
a proposta do Vasco, dizendo que o jogador é importante nessa reta final do campeonato. Porém, agora no final da tarde, a notícia que chega é que o Peñarol ainda não respondeu à proposta, ou seja, ainda está na mesa dos dirigentes do Peñarol para poder decidir. O Abel Hernandes já teve uma passagem aqui pelo Brasil, jogou no Inter, jogou no Fluminense, agora com 32 anos, pode ser que dentro dos planos do Ramon seja o que ele precisa, que ele gosta de jogador geralmente um centroavante de força para fazer o pivô, para segurar ali a bola para a passagem dos laterais, é o estilo de jogo do Ramon Dias, então de repente ele não vê ninguém no elenco com essa característica e o Abel tem esse biotipo aí para fazer aquele centroavantão trucudão, pesadão, que abre as asas, ninguém se aproxima, então pode ser que ele seja aí a solução do Ramon. O Ramon está participando diretamente dessas contratações, então acredito que se ele indicou o jogador é porque ele vê possibilidade do jogador render na mão dele. Vamos ver, vamos torcer. O Vasco não tem condições, galera, de trazer gente de categoria mais alta. Infelizmente, está sendo negativa atrás de negativa. Falta grana, falta poder de fogo para contratar grandes jogadores. Temos que nos contentar com jogadores ali de média prateleira e tentar apostar para ver se um desses acaba encaixando e dando certo. Outro jogador que já está treinando, já está 100% recuperado, é o meio-campista Barros. O garoto ficou aí, teve uma contusão grave, ficou fora mais de 30 dias, então agora está voltando, está treinando, já está à disposição do treinador. Isso é muito bom. O Barros começou bem no Campeonato Carioca, fez boas partidas, caiu no gosto da torcida, a torcida gostou do estilo do jogo do Barros, e ele agora está disponível aí para o Ramon, caso queira aproveitá-lo. O menino já está aí para compor o nosso elenco, isso é uma ótima notícia. Quem está de saída com o contrato renovado é o menino Rodrigo. Rodrigo teve seu contrato renovado por mais um ano e vai ser emprestado ao Londrina para ganhar rodagem, para ganhar um pouco mais de cancha e quem sabe quando volta ao Vasco, volta realmente para ganhar a posição. Então o Rodrigo, que também teve bons momentos, oscilando um pouco com maus momentos, como aquela partida contra o Fluminense, que saiu aquele gol do Cano, que a bola foi uma bola que ele perdeu ali no meio de campo, mas ele ficou oscilando entre bons e maus momentos, mas é um cara que tem qualidade. Então o Vasco não vai se desfazer dele, renovou o contrato dele por mais um ano e o emprestou ao Londrina. Então ele está de saída. Outro que deve sair também é o lateral Riquelme. Riquelme também deve ser emprestado para a Europa, aí sim para pegar mais experiência. É uma situação um tanto quanto estranha, porque o Riquelme ele veio bem, depois se contundiu, ficou fora, e aí agora já vão direto emprestá-lo sem ao menos dar uma chance ao Riquelme, porque na verdade não deu nem para o Ramon analisar e fazer qualquer perspectiva com relação ao jogador. Já vai ser emprestado, o destino dele deve ser a Europa. Esperamos que ele vá lá, pegue corpo, pegue bagagem e quando voltar para o Vasco, se voltar, porque a ideia parece que é ele emprestado já com passe fixado, e aí se voltar realmente com condições de assumir a lateral esquerda. Vamos torcer para que dê tudo certo, porque eu particularmente gosto muito do Riquelme, gosto muito do futebol do Riquelme. Eu acho que ele tem realmente jeito para o negócio, é um bom lateral esquerdo, mas quem está lá no dia a dia analisou que é melhor emprestá-lo, então vamos torcer para que dê tudo certo na carreira do menino, porque ele merece, ele realmente tem categoria, tem bom futebol e espero que ele consiga realmente fazer umas boas temporadas lá na Europa. Bom, Transferban. Hoje também surgiu o papo de Transferban, todo mundo fala de Transferban, que o Vasco vai sofrer Transferban, que o Vasco... Cara, o Vasco pagou aos 44 do segundo tempo o Léo Jardim para o Lille. Então, como você já deve estar sabendo, todo mundo já ouviu falar do Transferban, que é lá a FIFA impedindo do clube que está devendo no mercado de registrar jogadores, só que ela dá uma notificação e dá um prazo para que isso seja feito, esse pagamento. Então, é dado a notificação em 45 dias para o clube pagar. E o que o Vasco fez? O Vasco usou o limite que ele pôde, desses 45 dias, pagou no 44º dia o valor referente ao Léo Jardim. Sabendo disso, o Nacional fez a mesma coisa, deu entrada na FIFA para receber o valor referente ao Punita. E aí foi dada entrada, já tem 2 dias, então o Vasco tem ainda 43 dias para poder efetuar o pagamento. Obviamente não vai ter problema nessa janela, que faltam apenas 15 dias para se encerrar. Se houver, de fato, transferban, provavelmente não vai acontecer, porque o Vasco está administrando isso de alguma maneira. Vem o tal do dinheiro de setembro aí, que é o dinheiro do aporte. Então o Vasco está tranquilo nessa situação.
Os clubes brasileiros, em geral, não recorreram ainda. O Vasco conversou com o presidente do Náutico e vai acertar os 300 mil do Cocão, que é uma grande vergonha. Ontem também pingou aí nas notícias do Vasco 2 protestos, um de 69.900 e outro de R$ 300. É claro que esse de R$ 300 deve ser alguma coisa que passou lá pelo departamento financeiro e esqueceram de pagar, ou alguma mercadoria que não foi entregue. Então, porque tem muito isso também, né? A gente agora está se pegando a qualquer coisa para poder também pegar pesado com a administração. Não que eles estejam fazendo um bom trabalho. Óbvio que não, todos nós sabemos que a gestão está péssima. Mas aí o cara ir lá fuçar para ver quantos protestos tem, que protesto tem. Cara, porque às vezes o protesto ele acontece e a mercadoria não foi entregue, tem alguma pendenga judicial resolvendo aí, e por isso que não foi pago, aí os caras vão lá e protestam, enfim. Tem uma série de coisas. Também tem um problema deles não virem a público para explicar, isso é horrível, porque poderiam vir a público aí o seu Luiz Melo ou qualquer funcionário do departamento financeiro e explicar, olha, aconteceu isso, aconteceu uma nota, alguma coisa nesse sentido para já abafar, para já deixar o caso encerrado, mas não, eles insistem em deixar as notícias pipocando, as histórias pipocando, os memes acontecendo, a torcida se revoltando. Então, isso não leva a nada, isso só complica, o ambiente fica cada vez mais pesado, principalmente entre os torcedores. Eu que participo de alguns grupos de vascaíno, a gente vê que está todo mundo muito ansioso, muito nervoso. Eu temo até para a volta dos estádios, do público em estádio. Aliás, outro detalhe, conseguimos aí a liberação para que o jogo contra o Grêmio, no dia 6, tenha público infantil e feminino, mas não pode ser em São Januário. Então o Vasco vai mandar o jogo em outro estádio se quiser ter público. Então pode levar para a Volta Redonda, pode levar ali para o Campo da Portuguesa, pode levar para Cariacica. Então ele pode escolher onde ele quer jogar. E aí vai ter torcida feminina e infantil e parece também que para deficientes físicos. Então já vai ter público a partir do jogo contra o Grêmio no dia 6 de agosto. Oficialmente a gente vai estar liberado no jogo contra o Atlético Mineiro, que é o primeiro jogo do retorno, que vai ser aqui em casa. Então a gente já estaria com a torcida liberada para jogar em São Januário. Mas conseguiu esse efeito suspensivo que antecipa e aí o jogo do Grêmio já vai poder ter torcida. E o que eu estava falando, o meu temor, é porque, como não está acontecendo as contratações, a torcida está muito ansiosa, está muito nervosa, vai para um jogo desse, empata, perde, pronto. Aí já tem foguetório de novo, já tem gás de pimenta, já tem bala de borracha, e a gente perde mano de campo outra vez. Então tem que ter muita paciência, porque a gente precisa estar junto. Se a gente não quer que o Vasco caia, a gente precisa ter pelo menos inteligência para que a gente não perca mano de campo. Então a gente tem que dar um crédito de confiança ao Ramon Dias, que está chegando agora. Talvez nas primeiras partidas a gente não consiga ver o time jogando da maneira que ele quer. Então a gente precisa ter um mínimo de calma e de paciência. São 24 rodadas, precisamos aí atingir 36 pontos nessas 24 rodadas para fazer o número mágico de 45 pontos e fugir da degola, que é o nosso campeonato. Nosso campeonato é o campeonato ali de ficar em 16º, é o que a gente precisa. Então, é ficar atento para não fazermos mais besteira. Então, esse foi o Giro de Notícias de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando do canal, por favor, dá uma moral, se inscreve, não custa absolutamente nada. Compartilha, dá um like, comente, dá uma moral para o canal pegar força, crescer e a gente conseguir trazer cada vez mais notícia para vocês. Beleza? Então, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.